É possível ser cristão e comunista ao mesmo tempo? Essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer para nós mesmos, principalmente para aqueles que seguem a esquerda, para aqueles que estão dentro das igrejas, dizendo ou pensando que estão servindo a Deus, mas ao mesmo tempo eles têm as suas convicções e seu aspecto político ligado à esquerda, seja à esquerda, ou à extrema esquerda, ou até mesmo à centro-esquerda. Será que é possível um cristão ser esquerdista? E a resposta é não. É impossível. Assim como é impossível um judeu que segue a religião judaica ser nazista, de que um negro ser nazista, como isso é impossível, isso seria um paradoxo, assim também é um cristão ser esquerdista, um cristão ser comunista. Mas por que disso? Por que é impossível? Por que essa impossibilidade de um cristão ser esquerdista? A primeira é porque os pressupostos comunistas são pressupostos anticristãos. Para você ver o que o comunismo prega, vai totalmente contra a palavra de Deus. O comunismo ele prega que há maldade no mundo porque falta dinheiro, porque há pobreza, porque o ser humano ele é corrompido pela sociedade. Mas no cristianismo se prega o contrário. Se prega que existe a maldade no mundo foi porque o ser humano herdou de Adão e Eva a natureza pecaminosa, que começou lá no Jardim do Éden, quando eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. A partir daquele momento, o pecado, a transgressão da lei entrou na humanidade e nós herdamos essa natureza pecaminosa. Então, por isso que há maldade no mundo. Por causa do pecado, por causa da distância do homem para com Deus. Isso é totalmente diferente do que os comunistas pregam. Outra coisa, em países comunistas, os cristãos são perseguidos. Em países comunistas, o Deus é o Estado. O Estado é o que dita o que você vai crer e o que você vai deixar de crer. Você passa a depender totalmente do Estado em um país comunista. Mas nós sabemos que o único Deus que existe, que o único Senhor é o Senhor Jesus Cristo, e não o Estado. O Estado deve ser menor, o Estado não pode ocupar o lugar de Deus em nossa vida. E a palavra de Deus disse que não tem como a gente servir a dois senhores, porque um a gente vai ter que amar, ser devoto, e o outro a gente vai ter que aborrecer ou odiá-lo. Então não tem como você ter Deus e ao mesmo tempo o Estado como seu Senhor. Um dos dois você vai ter que servir. Muitos cristãos, ou melhor que se dizem cristãos e são comunistas, principalmente na parte ocidental do mundo, que moram no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, eles apoiam o casamento gay. O casamento entre duas pessoas do mesmo sexo. Eles apoiam a relação homossexual. E nós vemos nas Escrituras Sagradas que isso é abominável aos olhos de Deus. Nós vemos em Romanos, no capítulo de número 1, nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 6, em 1 Timóteo, no capítulo 1, a palavra de Deus falando contra a prática do homossexualismo. E a palavra de Deus fala de uma forma muito clara, que é impossível você ter uma outra interpretação a não ser essa. A não ser que você venha querer mudar a palavra de Deus, como tem um certo pastor aí, ou melhor, nem pastor ele é um falso profeta, filho de Satanás, que disse que a Bíblia deveria ser atualizada. E a Bíblia não precisa ser atualizada, porque a Bíblia que foi escrita há mais de 2.000 anos atrás, ou melhor, mais de 4, há mais de 6.000 anos atrás, ela é muito mais atual do que o jornal da semana que vem. E Jesus disse que céus e terra passaria, mas a palavra de Deus não passaria. Então, ou seja, tudo em nosso redor pode mudar, e tudo em nosso redor está mudando. Mas a única coisa que não muda é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é inerrante. Ela não é uma palavra que não é perfeita, mas a palavra de Deus ela é perfeita, inerrante. Então ela não precisa ser atualizada. Ela se explica por si só. E a Bíblia Sagrada é o único livro que você, cristão, você lendo, você tem o autor do seu lado, porque é o Espírito Santo. Então esse é o primeiro princípio, um dos primeiros princípios que um comunista tem que bate de frente com o cristianismo, que é o princípio de aceitar as relações homossexuais. O segundo princípio é a questão do aborto. Todo cristão, ou melhor, todo comunista, ele é a favor do aborto, seja na parte ocidental, seja na parte oriental, que seria da Rússia e da China. Eles são a favor do aborto.
E a Bíblia Sagrada prega contra o aborto, porque o aborto nada mais é que um assassinato. É você interromper uma gravidez. E o pior de tudo isso é você tirar a vida de um ser inocente. E os comunistas, eles são a favor, eles são abortistas, mas os cristãos são diferentes, porque a palavra de Deus fala contra o aborto. A palavra de Deus fala para a gente não assassinarás. No mais correto, no mais popular, não matarás, que no original significa não assassinarás, não tirar a vida. Em Provérbios nós vemos das coisas que Deus odeia, e uma delas são as mãos que derramam sangue inocente. Então nós vemos como Deus trata a vida do ser humano e principalmente daquele ser inocente que não tem pecado, que não veio ao mundo ainda. Então não tem como você ser cristão e ao mesmo tempo ser abortista. E o outro princípio que os comunistas eles pregam a favor é sobre a questão das drogas. Você não vai ver nenhum comunista pregando contra as drogas. Você não vai ver nenhum comunista sendo a favor de leis duras contra as drogas, contra os traficantes. Muito pelo contrário, grande parte deles, ou melhor, mais de 90% deles, são a favor da liberação das drogas. Ou melhor, de legalizar a venda de drogas. Mas o que a Bíblia Sagrada fala das drogas? A Bíblia Sagrada ela é contra tudo aquilo que destrói a vida do ser humano. Ela é contra os vícios. Porque uma pessoa que consome drogas é uma pessoa viciada. E o que a Bíblia fala sobre isso? Nós vemos nos 10 mandamentos para a gente não cobiçar as coisas. E a cobiça nada mais é que está ligada com o desejo desenfreado, quando nós vemos no original. E o desejo desenfreado nada mais é que aquele desejo que a gente não consegue controlar, que a gente não consegue ficar sem alimentar esse desejo. E nada mais disso são os vícios. Então nós vemos 3 princípios que os comunistas defendem que impedem deles serem cristãos. E o engraçado é que muitos cristãos comunistas, ou melhor, todos que eu conheço, eles não se importam nem um pouco com aqueles cristãos que estão no Oriente Médio, que estão na África, que estão passando por perseguições. Eles não estão nem aí. Eles criticam as igrejas, eles criticam os conservadores, mas eles não fazem coisa alguma, não posta nada e nem mostra nenhuma empatia com os cristãos que estão morrendo em países onde é proibido falar de Jesus. Eles não mostram nenhuma empatia com cristãos que estão morrendo pela sua fé. Eles podem mostrar empatia por pessoas de outras religiões, mas pelos seus próprios irmãos eles não mostram empatia. E muitos deles estão dentro das igrejas, pregam nas igrejas, têm ministério dentro das igrejas, e muitos pastores, sabe lá Deus o porquê que eles deixam esses lobos devoradores, esses falsos cristãos, esses bodes, dentro das igrejas tendo cargo. Um pastor ele não pode proibir uma pessoa de participar de um culto, de assistir um culto, ele não pode. Mas quando entra na questão de cargos nas igrejas, na questão de confiança, ele pode sim escolher para quem ele vai dar o cargo ou não. Porque tem que ser uma pessoa de confiança. E a primeira coisa, a qualificação de uma pessoa de confiança tem que ser uma pessoa cristã verdadeira. E um cristão verdadeiro, ele vai defender os princípios cristãos. Mas muitos desses pastores têm tido medo de perder membros. Ou muitos deles, por ter uma mente fechada, ou por não ter um conhecimento de política. Por isso que nós vemos a necessidade de todos os cristãos estarem inteirados na política. Não precisa ser aquele expert na política, não precisa ser um especialista em política. Mas pelo menos ele tem que ter um conhecimento básico do que é esquerda e do que é direita. No céu, ou melhor, no reino dos céus, você não verá todo direitista. Nem todo direitista, ele é cristão. Mas uma coisa eu te falo com certeza, que todos os esquerdistas não são cristãos. Então por isso nós devemos, como cristãos, tomar cuidado. Porque o cristianismo, ele é o grande empecilho para a dominação comunista no Ocidente. Por isso que os comunistas querem tanto destruir a família e o cristianismo. Porque os dois juntam barreira, uma muralha contra a avalanche comunista no Ocidente. Então isso nós devemos tomar cuidado. Nós devemos colocar em nossa mente que os comunistas, eles são os inimigos do cristianismo. E sendo inimigos do cristianismo, eles são inimigos do Ocidente. Porque a civilização ocidental, ela foi formada, ela se originou nas bases cristãs,
nas bases dos princípios judaico-cristãos. E nós vemos na Europa o que está acontecendo. Muitas igrejas estão sendo fechadas, muitas pessoas estão abandonando sua fé em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão virando ateias. E esse vácuo espiritual está sendo preenchido por uma religião que não tem amor pelo próximo, que não tem amor principalmente pelas mulheres, e é uma religião lá do Oriente Médio, vocês sabem muito bem, onde formam pessoas, onde formam terroristas que odeiam as outras pessoas, terroristas que querem que você se converta à religião deles. Ou você se converte, ou você é morto. Um cristão, ou melhor, um evangélico em especial, se você não concordar com ele, se você não crer, não ter a mesma crença que ele, no máximo ele só vai encher tua paciência, mas por um tempo. Mas o muçulmano é diferente. Se você não crê como ele crê, ele vai acabar te matando você e sua família. Pensam que os muçulmanos são bonzinhos. Muitos falam, mas eu trabalho com muçulmano, eu convivo com muçulmano. Ele não é assim. Você sabe por que os muçulmanos são bonzinhos? Na Europa, em alguns lugares da Europa, no Brasil, porque eles não são maioria. Nós só iremos conhecer realmente a verdadeira face quando eles forem maioria no lugar. Quando eles dominarem politicamente um lugar. Aí sim nós vamos saber quem são eles. O cristianismo é maioria e foi dominante durante muito tempo no Ocidente. E nós vemos que a civilização ocidental é a civilização mais liberal e mais democrática que há na Terra. Agora, olha para o Oriente Médio como que é. Instabilidade política, guerras, mortes. E não venha colocar culpa nos Estados Unidos, não. Porque as nações que foram dominadas pelos Estados Unidos, que têm a influência, que absorveram a influência americana sobre seus territórios, são nações de primeiro mundo. Nós podemos ver o caso do Japão, da Coreia do Sul, da Singapura, como de outros países, que são países ótimos para morar. Agora, compare com os outros países que estão sob influência da Rússia, da China. Então, por isso, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós pensamos, principalmente nessas eleições. Para você que mora nos Estados Unidos, que não votou ainda, pense bem quem você vai votar. Você vai querer um esquerdista no comando do país que você mora, do país que você quer considerar como casa? O John Biden, ele apoia tudo que não presta. O John Biden nada mais é que um cachorrinho do Xi Jinping. E para você que mora no Brasil, que vai votar nas eleições para prefeito, para vereador esse mês, não vote em candidatos da esquerda. Não vote em candidatos do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSTU, da Rede, do PSDB, do DEM. Não vote nesses candidatos que querem apenas tirar sua liberdade, que não estão preocupados com você, com seus princípios, mas apenas estão preocupados com o bolso deles, ou de colocar a goela abaixo as suas ideologias. Mas é o principal, devemos estar atentos à palavra de Deus, porque nos momentos difíceis que vão chegar, só apenas a palavra de Deus que vai nos sustentar a nossa fé em Jesus Cristo. Fico por aqui e Deus abençoe a todos.